Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês muitas notícias do Mengão queridão. O Flamengo já está se preparando para substituir o Wesley e já tem nome certo. Mais um uruguaio no Mengão queridão. Vai ficar sabendo se ficar até o final do vídeo, hein? Também quero falar com vocês sobre uma situação ruim. Confirmado mais um problema para o Felipe Luiz e o Mengão queridão vai ter que saber lidar com isso. Rossi surpreendendo no Campeonato Carioca. Olha, tem muita gente que não gosta do Rossi, hein? Mas um dado que eu vou trazer do Rossi aqui vai te assombrar, vai no que eu tô te falando. Fica até o final do vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, recomendar os nossos vídeos para que a gente continue crescendo. E vocês sabem que aqui no nosso canal a via é de mão dupla. Então, enquanto vocês se inscrevem daí, eu recomendo aquilo que é de melhor para vocês daqui. E a Mais Ágil é a melhor empresa que trabalha com a antecipação de FGTS, que pode ajudar você a resolver seus problemas financeiros. Basta ligar no 55-9921299983 e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Eles vão te ajudar rapidamente a conseguir resgatar aquela grana que é tua mesmo que está lá parada. Vai sofrer por quê, irmão? Tá precisando de grana? Vai na minha. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado ou liga no 55992129983. Fala que foi o Fabrício do canal Resenha Rubro-Negra que te recomendou e ó, rapidinho a grana vai estar na sua mão. Valeu? Não dá mole não. Nação, infelizmente, a gente tem que voltar a falar sobre lesões no Flamengo. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro. O Flamengo não está sofrendo com várias lesões, como sofreu em 94, por exemplo. O controle de carga do Felipe Luiz vem funcionando. O que não funciona é um escudo anti-pancada. Nós temos aí Ayrton Lucas e o Juninho, que estão fora por conta de pancada. Não há controle de carga ou controle preventivo médico que vai fazer os jogadores não se lesionarem por conta de pancadas. Então, o Flamengo não tem 4 jogadores lesionados. Até porque o Ayrton Lucas deve retornar aos treinos essa semana. Mais para o meio, mais para o final, mas deve retornar aos treinos essa semana. É esperado que o Juninho também retorne para o Flamengo para ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo do final de semana contra o Maricá. Aliás, antes da gente entrar no que eu tenho para falar sobre lesões, que eu ainda vou voltar nesse assunto, eu quero pegar um gancho aqui sobre o horário dos jogos. O jogo contra o Maricá, por exemplo, ele está marcado para acontecer às 16h30. Acontece que o Gerson mandou uma carta para o presidente do Sindicato dos Atletas pedindo apoio na questão da modificação dos horários que os clubes cariocas estão jogando. O Gerson frisa na carta que ele sabe que a profissão deles exige um certo grau de doação a mais, mas que eles estão sendo expostos a temperaturas absurdas, prejudicando o desempenho deles, que por consequência são cobrados pela torcida, e prejudicando também o espetáculo. Então o Gerson se torna cada vez mais ativo no meio dos jogadores, porque o que ele está pedindo, o que ele está pleiteando, não é só para o Flamengo não, é para todos os atletas do Campeonato Carioca. E vamos ver como que o Sindicato dos Atletas vai responder e vai apoiá-lo ou não nessa batalha contra a detentora dos direitos de transmissão. Vocês sabem quem é, né? Pois é. Eles têm que encaixar o Flamengo, encaixar esses jogos do Campeonato Carioca numa temperatura mais amena. Pô, Fabrício, mas a vida inteira foi assim. Sim, mas talvez a questão do aquecimento global esteja prejudicando, esteja tornando a coisa mais complicada. O ritmo do jogo também pode ter ficado muito mais intenso do que era 20, 30 anos atrás. Não sei, aliás, eu não sei mesmo. Queria a sua opinião. Eu sei que aqui no nosso canal é cheio de inscritos que são fisioterapeutas, que são fisiologistas. Conta pra mim, o que vocês acham a respeito do pedido do Gerson para que os jogos caiam em horários mais amenos para os jogadores? É frescura? É mimimi da geração do Gerson? Ou não? Ele tem razão mesmo. Coloquem aqui nos comentários. Bom, inclusive esse horário pode acabar ocasionando lesões também nos atletas, né? Mas enfim, falando do que a gente tem de palpável do Flamengo. São 2 lesões musculares. O ano passado foi trocentas lesões musculares. As 2 lesões musculares são
de Alexandro e a outra foi confirmada uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda de Michael. O Flamengo não divulgou o grau da lesão, mas pelo que eu apurei, não é bom não, é grau 2. Gente, foi a primeira apuração que eu fiz, tá? Eu ainda quero confirmar melhor essa situação, mas a primeira informação que chegou para mim era que fosse grau 2. Não é tão complexa como uma lesão grau 4, mas ainda assim seria o suficiente para tirar o Michael de boa parte do resto do Campeonato Carioca, talvez só retornando para o início do Campeonato Brasileiro ou até posterior a isso. Então eu estou examinando ainda, mas a primeira informação que me chegou é de grau 2. Nos próximos vídeos eu confirmo para vocês se realmente é grau 2, se é grau 3, mas a primeira informação que chegou para mim é que seria de grau 2. O Flamengo ainda não confirmou e eu estou tentando confirmar essa situação para trazer para vocês. Então nós temos aí Alexandro e Michael com um tempo maior para poder retornar, porque são lesões musculares. Já o caso de Juninho e Ayrton Lucas, não. São edemas, ou seja, inchaços por pancada. Espera-se que eles estejam do meio para o final da semana já à disposição do técnico Felipe Luiz. O Flamengo volta aos treinos apenas e tão somente amanhã, às 9h30. Mas aqueles jogadores que estão lesionados ou que estão fazendo algum tipo de tratamento especial no CT do Ninho do Urubu, esses estão trabalhando normalmente. Por isso, Juninho e Ayrton Lucas estiveram no centro de treinamento ontem e hoje, fazendo seus tratamentos, para poder ficarem à disposição do técnico Felipe Luiz o mais rápido possível. Fechou essa questão aí dos jogadores do Flamengo? Bom, falar do Rossi agora, né? O Rossi é um atleta que eu sempre gostei muito, acompanhava o Rossi já no Boca Juniors, gostava das intervenções dele, principalmente na questão de penalidades. Ele era o segundo melhor goleiro do mundo pegando pênaltis, o primeiro era o Diego Alves, então sempre me chamou a atenção isso no goleiro. E quando o Flamengo demonstrou interesse nele, aí que eu passei a focar mais ainda minhas atenções nele. E hoje, pessoal, hoje não, né? Nesse final de semana, no sábado, o Rossi contra o Vasco completou 15 jogos de campeonato carioca desde 2023, quando ele chegou ao Flamengo. Pasmem, ele não levou gols. O Rossi tá de 2003, 2024, 2025... e ainda não levou um golzinho sequer em jogos de Campeonato Carioca. Quando o Flamengo levou gols no Carioca, o Rossi não era o goleiro. Olha que sensacional. E aí eu pergunto para vocês, depois de 2 temporadas, ele está entrando na 3ª temporada dele agora, o Rossi já te convence como um bom goleiro? Porque tem muita gente que torcia o nariz pro Rossi. E agora, ele já ganhou sua confiança? Coloque aqui nos comentários que eu quero e preciso muito saber da sua opinião, tá? Bom, pessoal, como vocês sabem, o Wesley vem sendo muito assediado, né? O Zenit veio com uma proposta de 25 milhões. O Barcelona está chegando nos próximos dias aí no Brasil com o Deco, o diretor técnico deles lá, para tentar fazer uma proposta ao Flamengo para levar o Wesley para lá. Fala-se ali de 25, 30, 35 milhões de euros que o Barcelona possa vir a oferecer. Particularmente, acho 35 milhões de euros um valor bem baixo. Ah, Fabrício, mas o Flamengo tá falando o tempo todo, soltou até nota que não vai vender nenhum jogador importante agora. É verdade, agora ninguém sai. O Wesley não vai sair, Zenit não vai sair agora. Zenit com o Gerson não vai sair agora. Aliás, estão dizendo por aí que o Zenit ofereceu 3 milhões de reais em salários para o Gerson, hein? Mas não dá para acreditar em nada que a mídia russa solta. Não dá para acreditar nem mesmo nos dirigentes russos, que até outro dia estava negando que tinha interesse no Gerson. Agora os caras já querem oferecer salário de 3 milhões de reais para o nosso Coringa, para o nosso Camisa 8, o nosso Capita. Neca de Pitibiriba. Mas o que acontece é o seguinte, pessoal. O Flamengo não vai vender e não vai perder o atleta no primeiro semestre. Internamente, todo mundo já discute no Flamengo, todo mundo já fala no Flamengo que é praticamente impossível segurar o Wesley para o segundo semestre. O que o moleque está fazendo é absurdo. Tanto que teve um inscrito, aliás, beijo no seu coração, irmão, que me passou uma mensagem dizendo o seguinte: Fabrício, você não acha que o Felipe Luiz poderia usar o Wesley no meio de campo? Ele estava falando sobre isso pelaquela arrancada que o Wesley deu
e gerou o segundo gol do Flamengo. Meu querido Eduardo Rodrigues me mandou essa mensagem. Não seria a hora de usar o Wesley como meio-campista para ele poder render esse talento dele, veloz ali no meio-campo? Acho que não é o momento. Talvez no final da carreira do Wesley. Primeiro, porque o Wesley é muito jovem e há uma seca de laterais no mundo. Então o Wesley está cobiçadíssimo porque ele reúne todas as características de um baita lateral. Lá no Barcelona, o Juan Laporta, presidente do clube, chama ele de o novo Roberto Carlos. Então, acho que não é o momento de transformar o Wesley no meia, mas no futuro, lá pro final da carreira, quem sabe ele possa vir a ser mesmo transformado em meia, porque habilidade para isso ele tem. Ele está encantando todo mundo. O Real Madrid, por exemplo, deve fazer uma proposta ao Flamengo até o meio do ano também. Pô, Real Madrid, Zenit, Barcelona, todo mundo querendo um pedacinho do lateral direito rubro-negro. O Flamengo sabe que é impossível segurá-lo. Na pior das hipóteses, o Flamengo talvez não venda tão bem assim. Venda por 37, 38 milhões de euros, o que é uma grana preta. Mas internamente o Flamengo sabe que é praticamente impossível segurar o jogador. Por isso o Felipe Luiz já colocou no elenco principal o Daniel Sales e vai dando algumas oportunidades para o Daniel jogar. É claro que com o desempenho do Varela do lado esquerdo, quando o Ayrton Lucas estiver à disposição, o Felipe tende a compensar o Varela, dando algumas oportunidades do lado direito. Faz parte do toma lá da cá. O cara me serviu quando eu estava precisando, não vou esquecer dele agora. Então o Daniel Sales deve esperar mais um pouquinho. Mas ele precisa entrar mais, até porque o Varela já disse que no ano que vem ele vai jogar no Peñarol. Então, para o ano que vem, ainda que o Flamengo contrate um jogador, para o ano que vem, o Flamengo vai precisar dos trabalhos do Daniel Sales, que para mim é um baita de um lateral. Muito bom, vai crescer muito ainda. Mas o Flamengo está de olho no mercado. E é super interessante como que a mídia fora do Brasil, ela começa a noticiar determinadas situações, dependendo daquilo que ela vê que começa a acontecer no Flamengo. Como começamos a divulgar muito aqui no Brasil o interesse do Real, o interesse do Zenit, o interesse do Barça no Wesley, automaticamente, fora do Brasil, alguém consegue associar um lateral em algum lugar ao Flamengo. Desta vez, estão associando o jogador Gastón Martinera, que é do Racing, lá da Argentina, mas é uruguaio ao Flamengo. É um prato cheio para gerar notícia. Uruguaio, nós já temos Vinha, De La Cruz, Arrascaeta, Varela. Pô, Gastón Martinera vai interessar o Mengão, queridão. Ele viria, então. Só para vocês terem uma ideia, o Racing recusou uma proposta de 7 milhões de euros pelo jogador. O Racing quer, no mínimo, 10 milhões de euros pelo atleta de 24 anos. Vocês conhecem o Martinera? Não conhece? Não? Pois é. Vale esses 10 milhões? Enfim, claro que assim que a notícia saiu 2 dias atrás, eu comecei a minha empreitada para checar se realmente o Flamengo tinha interesse no atleta. E a situação é a seguinte: o Boto trabalha com uma lista e nessa lista do Boto, a prioridade por reforços vem sempre primeiro com brasileiros. Se não encontrar brasileiros, aí eles partem para outra nacionalidade. Porque é mais fácil a adaptação, não há barreira do idioma, então eles preferem primeiro lidar com brasileiros. E aí, pessoal, pelo que eu descobri, um dos nomes muito bem quistos pelo Felipe Luiz e porventura está na lista do Boto agora, é o Kelvin, ex-Atlético Paranaense, que está lá na Rússia. Então, na lista de possíveis contratações para a lateral direita, a informação que eu tenho é que em primeiro lugar vem o Kelvin, ex-Atlético do Paraná. Depois vem outros laterais brasileiros, que eu ainda não sei os nomes e não tem por que eu mentir para vocês. Se eu soubesse, eu diria, não sei. Mas que os estrangeiros vêm mais abaixo. Não que haja um problema de nacionalidade entre Felipe Luiz e Boto, não é isso. É uma questão de velocidade na adaptação do atleta. E jogar no seu país de origem, teria família próxima, teria
já conhecimento de futebol, provavelmente já jogou em algum canto por aqui, seria mais fácil, mais rápido a sua adaptação. Então, hoje, o Flamengo mira em Gastão Martirena? Não. O Flamengo jamais vai mirar neste atleta do Racing? Não. Pode ser que em algum momento o Flamengo mire sim. Mas neste momento, o Flamengo tem uma série de outras opções para a lateral direita, brasileiros esparrodados pelo mundo. Vocês acham que a ideia é boa? Minimizar o tempo de adaptação, repatriando bons atletas com boa idade? Kelvin é novo. Ou vocês acham que não? Tem que ir atrás de qualquer um e seja o que Deus quiser, siga lá pelota. Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Gente, o Flamengo está reformulando a Flá TV, como eu disse para vocês, e hoje o Flamengo emitiu um comunicado das empresas que vão tomar conta da Flá TV a partir de agora. Para a segunda metade de março, o Flamengo já deve começar a colocar o João Guilherme trabalhando, a rapaziada toda na frente da TV. Com isso, cerca de 70 a 75 pessoas foram demitidas. Porque essas pessoas eram terceirizadas de outra empresa. Isso quer dizer que essas 70 a 75 pessoas não trabalharão mais no Flamengo? Não necessariamente. As duas empresas que estão entrando agora, elas podem sim, vamos colocar assim, repatriar pessoas que estavam na Flá TV para trabalhar sobre uma nova diretriz e sobre uma nova chefia. Claro, as pessoas têm que aceitar também, né? Então, assim, houve essa demissão, foi preciso essa demissão, é muita gente, mas é preciso por uma reformulação em prol de algo maior. Eu espero do fundo do meu coração que daqui uns dias eu possa vir a vocês e dizer assim, pessoal, lembra daqueles 70, 75 que saíram? 50, 60, 75 foram recontratados por essas duas empresas, porque tem know-how, tem isso, tem aquilo, mas isso dificilmente acontecerá. Se pelo menos metade for recontratada, acho que já é um alívio e toda sorte para os demais que não retornarem na Flá TV, que tenham seus caminhos abertos, como bons profissionais que são, em outros locais. A vida não para. A gente só encerra ciclos. Beijo no coração de todos vocês e toda a sorte do mundo. O que o Fabrício Lopes puder fazer para ajudar, eu farei. Podem me acionar. Meu celular está sempre na descrição do vídeo, tá? É só me chamar. Se tiver qualquer projeto, se quiser contatos, é só me chamar que eu ajudarei. Fechou? Nação, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Saudações rubro-negras.